Olá, eu sou Vinícius Belchior, jornalista responsável aqui pelo site Jornalismo Parintins, e hoje é a estreia do Jornalismo Parintins Entrevista. E o nosso primeiro entrevistado é o atual prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia. Ele que já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, foi eleito pela primeira vez em 2004, reeleito em 2008. Em 2014 ele foi eleito deputado estadual e em 2017 ele retorna à prefeitura de Parintins. E em 2020 novamente é reeleito prefeito de Parintins. Eu estou do lado de um dos políticos mais expressivos do interior do Amazonas. Obrigado, prefeito, por nos conceder essa entrevista. E vamos começar falando um pouco de uma pergunta clássica, prefeito. Por que entrar na política? Olha, eu já tinha uma certa liderança quando atuei na Igreja Católica, lá na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Colégio do Carmo, quando eu estudei. Eu tive um time de futebol chamado Furacão. Nós criamos, eu me lembro que o equipamento era na cor do Grêmio, né? Preto e azul, e branco. Depois eu tive a oportunidade de presidir o Esporte Clube Parintins, junto com o saudoso padre Francisco Lupino. Nós criamos um cinema no Parque das Castanholeiras. E, naturalmente, por ter sido vindo de famílias pobres, de Parintins, em todos os eventos que eu ia, eu procurava ajudar as pessoas a entrar, né, na porta do estádio, do cinema, lá do Cine Oriental, ainda tive a oportunidade de fazer isso, né, nas festas, no Recanto Tropical, Palmeiras, Ilha Verde, né. Então, isso assim foi um processo natural mesmo, e fui convidado para entrar na política. A minha mãe, a princípio, foi contra, mas depois acabou concordando. Entrei, fui o terceiro mais votado no primeiro pleito, no segundo fui o segundo, e depois fui vice-prefeito de Parintins. Em seguida disputei eleições para prefeito, ganhei, também fui primeiro suplente do senador Arthur Vigílio Neto. O senhor nunca perdeu uma eleição para prefeito, né? Para prefeito, não. Eu tive uma derrota numa eleição que eu fui candidato em 98 a deputado estadual, que era para me ajudar a reeleição do deputado federal Arthur Vigílio Neto, né? Mas o propósito era esse mesmo. Eu era vereador de Parintins, né? E, portanto, eu tive uma derrota disputando uma eleição. As demais, as de prefeito, graças a Deus, eu fui super bem avaliado pela população, e todas elas foram votações bastante expressivas, né? As diferenças foram bem elásticas, né? E foram vitórias consagradoras. E aqui você relaciona essas vitórias bastante expressivas aqui no Brasil? Eu acho assim, tem muito da minha história de vida, né? E tem muito do meu trabalho, né? Há poucos dias eu encontrei um amigo, e ele me falou: eu me lembro do seu primeiro trabalho como político. Quando foi vereador, guardei o dinheiro e construí uma escola na comunidade da Vila Nova, a escola professora Valdir Teixeira. Isso foi construído com recurso próprio meu mesmo, sabe? Fiz as economias e tal. Então, assim, eu relaciono muito essa questão da história de vida e do trabalho desenvolvido na política. Voltando um pouquinho ao seu passado, prefeito, e assim, da sua infância, o que mais o senhor recorda? Primeiro, a convivência familiar, a juventude, e o tempo que eu passei no Colégio do Carmo, né? Eu sempre fui muito preocupado por ser de família humilde de Parintins. Eu tinha uma preocupação, então graças a Deus, eu procurei me preservar ao máximo, porque eu tinha certeza que eu precisava trabalhar muito para ajudar a minha família, né? E é dessa forma que eu vivi minha infância, jogando futebol no Urubuzal, hoje Parque das Castanholeiras, né? Centro Silvio Mioto ali, jogando futebol na rua também, empinando muito papagaio, né?
Então, mas eu ajudei muito minha mãe também na venda dos doces, da batida de maracujá, né? E trabalhei com meus pais até 17 anos, né? 18 eu já trabalhei como office boy no Porto de Parintins, e depois eu fui para o Bradesco, passei um ano só no Bradesco, e aos 19 eu comprei a loteria e virei sócio numa funerária, sócio em resultados. E assim, faltando um ano e meio para finalizar a sua gestão, como que o senhor avalia essa última gestão? Olha, eu tenho me esforçado muito para fazer um grande governo, exemplo dos 3 que eu fiz como prefeito da cidade. Nós avançamos bastante, né? Agora eu estava no bairro de Palmares e eu estava observando. O bairro de Palmares ele tem um novo asfaltamento de concreto asfáltico. Ele ganhou nos meus governos Centro de Saúde da Arlinda Ribeiro. Ele ganhou, até comprei a área, comprei 2 terrenos, desapropriei de famílias ali daquela região. Eu desapropriei e construí a escola Claudemir Carvalho. Já sonhava em construir um ginásio, Seu Jovem. E sonho fazer a Praça do Palmares, que eu comecei, já fiz a metade. E agora a gente parte para desapropriar mais 4 casas e aí fazer realmente uma praça na orla do bairro de Palmares. Portanto, eu percebo claramente de que a gente vem avançando em infraestruturas e instrumentos importantes que possam melhorar a qualidade de vida do povo de Parintins. E um exemplo é o bairro de Palmares. E o que o senhor não conseguiu realizar na sua trajetória política aqui em Parintins? Olha, até hoje eu não consegui resolver o problema da lixeira pública, né? Esse problema é um problema que persiste no Brasil inteiro, mas muito mais forte no estado do Amazonas. E a gente não tem encontrado verbas a nível federal, a nível estadual. Eu tive uma conversa com o governador Wilson Lima e está sendo estudada a possibilidade de construir com recursos do governo do estado, né, um sistema de finalização dos resíduos sólidos de Parintins. E como que está essa sua relação com o governador do estado? Olha, a gente tem uma relação fraterna, institucional, né? Eu não vou dizer política porque eu não apoiei, né? Eu tenho por princípio escolher um candidato, eu não sei, tá pau de 2 bicos, né? E eu defini escolher o senador Eduardo Braga, portanto, mas tenho todo o respeito e deixei claramente livre para o governador fazer campanha política em Parintins. Eu não sou político daqueles que persegue, que cerca, que condena as pessoas ou que cria obstáculo para as pessoas não fazerem campanha política em Parintins, né? Tem político que manda cortar a energia do comício e manda fazer vários problemas que não possa o outro concorrente desempenhar seu trabalho de campanha. Então eu deixei muito tranquilo para o governador fazer o trabalho que desejasse em Parintins. E o que você conseguiu e se orgulha de ter conquistado para Parintins? Olha, sem dúvida nenhuma, para mim o mais importante é cuidar bem das pessoas, né? E um dos legados que eu vou deixar vai ser justamente a alta complexidade com os leitos de UTIs, né? Comprado com recursos da prefeitura, e isso se deu justamente pelaquela pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, e aqui centenas. Nós lutamos muito e eu não tenho dúvida de que a gente avança cada dia, embora a saúde brasileira esteja em crise financeira. Hoje pela manhã eu acordei lendo um artigo do Globo que fala justamente que o presidente da República vai cortar recursos de vários ministérios para direcionar para a saúde. A saúde vem num processo de crise desde junho do ano passado. Os repasses do SUS são insuficientes para bancar a saúde. Por isso, hoje está fechando hospitais no Brasil inteiro, aqueles que dependem exclusivamente do SUS, casas de saúde, e não diferente a gente. A gente tem o custeio do SUS, ele banca apenas 33% da saúde em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, por falta de verbas, a gente vem aí a troncos e barrancos tocando a saúde do município de Parintins. Então, eu fico bastante honrado quando eu deixo um legado que é justamente avançar na alta complexidade, o primeiro município do interior do Amazonas a ter alta complexidade,
com os leitos de UTIs, com a nossa sala de neonatologia, né? Então é uma clínica de neonatologia super avançada. Eu não tenho dúvida que nós somos até melhores do que muitas capitais do Brasil nesse centro de neonatologia que nós temos aqui em Parintins. Você é considerado o político número 1 de Parintins em relação à articulação e experiência política. Você foi aprendendo na prática como funciona o sistema, ou você teve alguém que lhe instruiu na política? Assim, eu sou muito observador das coisas boas, né, das práticas boas, né? Então, eu diria para você que eu passei pelo ex-prefeito Raimundo Expo, passei pelo saudoso Enéas Gonçalves, fui aliado do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, fui prefeito no governo do senador Eduardo Braga, do hoje senador Omar Aziz. Então, digo para você que tudo isso aí me ajudou bastante, eu pegando as práticas boas de todos esses políticos que eu citei aqui. Entendi. Fora isso, é a convivência mesmo com o povo da cidade, né? A gente procura trabalhar o que são prioridades para a população. Eu costumo falar que administrar é escolher. Então você precisa escolher o que é prioridade. Observe que eu não faço obras que não sejam importantes para o povo. Eu não crio programas que não sejam importantes para o povo. E vou citar um aqui, um programa que eu criei, que eu já lutei bastante, não consegui trazer. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer com recursos próprios. A Central de Resgate 192. Eu não consegui trazer o SAMU, né? E o SAMU existe nas capitais e nas grandes cidades. Nós somos a segunda maior cidade do interior do Amazonas, mas lamentavelmente eu não consegui SAMU. Então eu criei a Central de Resgate justamente para socorrer as pessoas em estado de emergência, de urgência. E eu jamais imaginei que vinha uma pandemia da Covid-19 e se a gente não tem essa Central de Resgate, a gente teria gente morrendo na rua como teve em vários estados e países fora do Brasil. E depois de encerrado o seu mandato, quais são os seus planos? Ainda continuar na política? Olha, eu vou dar uma descansada, né? Vou cuidar dos meus filhotes. Você sabe que eu tenho 4 filhos e está vindo a primeira menina desses, junto com os meninos, né? Então vem a Maia aí, eu vou tirar um tempo aí para ser marido, né? E curtir um pouco a família. Depois a gente vai definir como vamos seguir na vida daqui para frente. E o seu sonho em ser governador? Esse sonho realmente existe? Olha, ele existe como todo cidadão brasileiro sonha um dia poder ajudar a sua cidade, o seu estado e o seu país, né? Eu tenho esse sonho, não escondo de ninguém, né? E trabalho muito para mais tarde ser realmente avaliado pela população, né? Então o sonho continua e a gente vai lutar para que esse sonho se transforme em realidade. Seu histórico aqui em Parintins, de votação expressiva, de alta aprovação popular, eu acho que dá uma... Sim, eu também, Vinícius, eu também passei na Assembleia, e diga-se de passagem, né, em 2 anos eu fui o autor do projeto que hoje é uma carta de alforria, ou seja, uma carta de liberdade para os deputados estaduais, que hoje tem a lei impositiva ao orçamento estadual. Então hoje eles têm verbas para indicar para municípios, associações, até para o próprio estado, para fazer serviços importantes e trabalhos para a população. Então, a minha passagem pela Assembleia ela foi muito forte e, graças a Deus, eu entrei para a história como o homem que criou o projeto de lei que destina emendas parlamentares para os deputados estaduais. Bom, o senhor é realmente um dos políticos mais expressivos do interior do Amazonas, acho que até do norte, e isso traz consequências, por exemplo, oposição em Parintins. O senhor tem uma articulação política muito forte, então a sua base aliada é muito forte aqui na Câmara Municipal de Parintins. De oposição, apenas 3, mas declaradamente é apenas a vereadora Brena Dianá. E uma curiosidade, prefeito, que nas suas últimas gestões, a sua posição foi liderada por mulheres. Na gestão passada, era a vereadora Nega Alencar e nesse mandato é a vereadora Brena. Como que o senhor
enxerga essa curiosidade? O que você tem a dizer? Como se vê a oposição feminina? Olha, essa questão eu respeito muito, né? Eu acho que o contraditório ele deve existir, até para a gente corrigir erros, porventura, que a gente tenha, né? Essa questão da oposição, ser masculina ou feminina, é uma coisa normal, né? Mas diria para você assim que a oposição ela me ajuda a trabalhar muito, porque quanto mais ela me bate, mais me faz trabalhar. Eu não gosto, e aí eu respondo, às vezes, a altura da oposição do quanto pior, melhor. Né? Então, isso acontece muito em Parintins, certo? A cidade avançou muito, a cidade tem 80% do sistema viário asfaltado. A cidade tem um dos melhores sistemas de saúde do interior do Amazonas, e a única cidade com alta complexidade. A cidade tem uma das melhores educação do estado do Amazonas, e, portanto, a gente comprova claramente quando os jovens parintinenses que não têm pré-vestibular passam direto nos vestibulares que disputam, né? A gente tem um controle social muito grande, né? Considerado uma das melhores cidades em controle social. Nós temos hoje uma cidade que está totalmente coberta por práticas esportivas, culturais, entretenimentos, lazer para a juventude. Não é à toa que eu construo esse monte de ginásios poliesportivos, aposto muito na educação e por isso construo muitas escolas, né? Campos iluminados em vários bairros, em comunidades rurais e comunidades suburbanas. Então, eu procuro trabalhar muito, né? E a oposição, às vezes, ela indica um caminho onde está uma deficiência no governo que a gente precisa corrigir. Agora, aquela de só bater e não conseguir enxergar nada de positivo de tudo que nós estamos realizando, essa aí, lamentavelmente, eu deixo para o povo avaliar, e eu não tenho dúvida que o povo de Parintins é um povo muito inteligente, muito sábio, não é à toa que criou o maior símbolo cultural desse estado do Amazonas, que é o Bobá de Parintins, e, portanto, é isso que me leva a ter as vitórias consagradoras que eu tenho na minha carreira política. O senhor fala em um povo avaliar. A última pesquisa da Perspectiva Mercado e Opinião mostrou a vereadora Brena Janay em primeiro lugar. Em seguida vem a ex-primeira-dama, Michele Valadares. Então, como que o senhor vê a oposição, de acordo com essa pesquisa, liderando a pesquisa para a prefeitura do ano que vem? Eu diria para você que a gente ainda não entrou no jogo. Né? Nós ainda não indicamos quem é o nosso candidato. Só vou lhe dizer, o candidato ele é parintinense, mora em Parintins, reside aqui, conhece todos os problemas da população. Não é candidato de fora, né? É gente que não mora aqui. É gente que mora aqui em Parintins, né? E que tem experiência administrativa e que conhece a realidade do povo. Então, eu digo para você assim, talvez essa pesquisa esteja certa, porque até então nós não entramos no jogo, né? Então, diria assim para você, uma linguagem popular daqui de Parintins, quando a cobra grande se mexer, o negócio vai pegar. Bom, até então estava sendo ventilado do seu grupo político o nome do vereador Matheus Assayag, já que o senhor diz que não é do seu governo, o seu sucessor, então não é o vereador Matheus. Não, nós temos vários nomes que estão sendo avaliados, né? E nós vamos escolher. E o dele também está incluído? Sim, claro, o vereador Matheus é um muito experiente, já serviu o meu governo por 3 vezes, em 3 mandatos, foi secretário de obra do município, me ajudou a fazer grandes obras na cidade, presidiu a Câmara, colocou a Câmara em primeiro lugar em transparência, ou seja, foi considerada a melhor Câmara do estado do Amazonas. Ele tem realmente uma experiência muito grande, além disso é engenheiro formado pela Universidade Federal do Amazonas. Então, não tenho dúvida que o Matheus é um nome que está dentro daqueles que nós estamos avaliando para que futuramente a gente possa anunciar para a população qual é a pessoa mais indicada para cuidar dos destinos do povo de Parintins. Mas nessa mesma pesquisa da Perspectiva, ele aparece entre os mais rejeitados. Como que o seu grupo avalia, ou ainda está muito cedo? Pesquisa, ela reflete momentos, tá? Então, isso aí pode ser que naquele momento... Até então ele não decolou. Ele não tem... A gente percebe que ele não tem o apoio nem simpatia da maioria da população, eu acredito. Ele é uma pessoa que todas as eleições que disputou, ganhou, né? Então, vamos deixar o barco navegar. Na hora certa da política, a gente vai definir quem é o nome e vamos ver o que a população de Parintins vai escolher, né? Vamos ver.
Então vamos falar agora de aniversário da cidade de Parintins. Qual é a programação para o aniversário da cidade? Olha, Parintins vai fazer 171 anos, né? Não é da fundação, eu gosto da fundação, né? Porque a fundação é onde tudo começou, Sim, né? sim. Mas a gente festeja o feriado que foi estabelecido, né? E, portanto, a gente tem muito a festejar essa cidade, que é a cidade que mais cresce do interior do Amazonas, que faz um dos espetáculos culturais avaliado no mundo inteiro como um dos mais vibrantes, né? E que envolve as pessoas que vêm conhecer o Boi Bumbá de Parintins, muito, totalmente diferente do carnaval, né? E a gente tem a festejar os avanços conquistados, né? Não só por mim, porque teve vários prefeitos, entendeu? Por exemplo, o mercado de Parintins, ele foi construído por um prefeito chamado João Melo, né? E eu fico muito feliz quando eu resgato essa história, tá entendendo? E hoje o mercado é um ponto histórico da cidade, aparentemente onde tudo começou, né? A Praça do Cristo Redentor, algumas pessoas que não conhecem a história não compreendem que aquilo ali é tudo estudado, é onde chegaram as primeiras tribos indígenas na cidade, as etnias se habitaram aquela região, né? E, portanto, a praça ela foi toda estudada para a população e ser uma praça realmente de show, porque até antes de eu chegar no governo, com o prefeito, a cidade não tinha uma praça para shows, tinha a Praça das Igrejas, né? Então não tinha praça para show, ficava muito difícil a gente fazer show na Praça das Igrejas, né? Então hoje não, nós temos uma praça própria para eventos culturais. E nós vamos ter mais espaços, exemplo do que vem aí, o Anfiteatro Sila Marçal, né? Que vai servir para a apresentação de todas as tradições culturais do nosso município. Sim. Então eu não tenho dúvida assim que a gente vai festejar com muita alegria. Nós devemos inaugurar em torno de 5 a 6 escolas, devemos entregar a ampliação da escola Santa Luzia do Macuraninha, agora com 13 salas de aula, com refeitório. Aquela comunidade ela cresceu muito, hoje moram em torno de 1.500 famílias ali e, portanto, a gente precisa pensar no futuro, por isso estamos construindo um ginásio já com um recuo bem grande de estacionamento, para não congestionar a estrada. Então há motivo suficiente para a gente festejar. E o principal ponto desse festejo, dessas inaugurações, vai ser a Baixa do São José, a Baixa da Xanda. Xanda era a mãe do Lindolfo Monteverde. Nós vamos inaugurar a Baixa da Xanda totalmente urbanizada e o mercado Lindolfo Monteverde em homenagem a toda essa história da criação do Boi Bumbá garantido. E a atração nacional anunciada? Sim, aí nós vamos ter uma grande festa no Bumbódromo, né? Com a participação de Caprichoso Garantido, vamos cantar parabéns na hora que os bois estiverem se apresentando e devemos ter, na verdade, 2 atrações nacional, né? Quais serão? Eu não estou lembrado aqui o nome de uma, né? Só lembro realmente do Zé Vaqueiro, que é a principal, né? Mas a gente conseguiu patrocínios e conseguimos o apoio do governo do estado. Vai ser uma mulher a outra atração, uma cantora. Não, a gente deve anunciar, eu acho que hoje ou amanhã, né? Essa outra atração, né? Mas vai ser um show muito bonito para a gente festejar e brindar o aniversário de Parintins. Eu vou te dar de primeira mão aqui. Nós estamos baixando hoje um decreto para que o feriado seja transferido para segunda-feira, após o aniversário da cidade, no domingo, né? Dizem que feriado no domingo não tem graça. É verdade, é verdade. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite para essa entrevista. Boa sorte na finalização. Obrigado. A gente sempre vai estar à disposição aqui, né, para conversar com a imprensa. Eu sou um homem bastante democrático e procuro responder a tudo, tanto aos problemas quanto indicar as soluções e também falar dos avanços que a cidade vem experimentando. Você acompanha o meu trabalho no site? Acompanho, eu leio quase tudo, eu gosto de ler bastante. Eu gosto da imprensa. Minha família, a maioria são jornalistas. Que legal. E é isso. Essa foi a entrevista com o prefeito de Parintins, Frank B. Garcia.
respondendo algumas perguntas para você aqui, morador de Parintins. Esse é o Jornalismo de Parintins, o seu site de reportagens especiais. Eu sou Vinícius Belchior. Até a próxima.